Vamos ver se mais alguém aparece. André, Camila, Guilherme, Jefferson, João, Mari. Ok. Patrícia. Só mais 2 minutinhos, tá, pessoal? Eu lembrei de uma coisa, só um minuto. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Bom, vamos lá. Dei uns minutinhos, a gente conectou um pouquinho antes das 19h30, já são 19h36 e a gente vai iniciar então a nossa aula de hoje. Uma boa noite para todos vocês. Um dia muito quente hoje, né? Escaldante, tá? Inclusive ainda muito quente lá fora. Eu fui dar uma olhada, eu sempre digo que eu vou montar o meu acampamento para dar aula, né? Porque eu monto o notebook aqui, ali, onde estiver mais agradável para eu conseguir dar aula para vocês. A partir de fevereiro a gente volta para a modalidade presencial, aí vai ser bem melhor, vai ser mais bacana, a gente vai poder olhar olho no olho para conversar e para tirar as dúvidas, né? O nosso assunto de hoje, então, nós vamos falar sobre gestão de pessoas. Eu quero só antes fazer uma sinalização para vocês. Em relação às frequências, tá? Que vocês tomem cuidado com as faltas e os colegas que não estão presentes hoje, se vocês têm contato com eles, para que vocês passem para eles o cuidado com as faltas. Em relação aos trabalhos que foram entregues para quem entregou, é só me chamar no privado que eu passo a nota para vocês. E quem ainda não pegou a nota comigo e tem curiosidade de saber da prova, né, também pode me chamar
no privado que eu respondo o valor da nota da prova de vocês. Beleza? Agora vamos ao conteúdo de hoje. A gente vai falar sobre gestão de pessoas. O que é exatamente gestão de pessoas? Qual é a finalidade da gestão de pessoas? Eu só vou fazer mais uma outra observação. Essa prova que nós fizemos valia 4 pontos. O trabalho, 1 ponto. A segunda prova vai valer 5 pontos. E ela vai ser dissertativa, tá, pessoal? Ela não vai ser objetiva, não vai ser uma prova de marcar. E eu tive conversando hoje com a direção da escola de repente, nós fazermos ela presencial e não online, pelo fato dela ser dissertativa, para que eu possa acompanhar mais de perto a atenção de vocês, a concentração de vocês, para que vocês não se dispersem e escrevam o que nós estudamos em aula e todos os conteúdos. Então, vão estudando desde já, tá, os conteúdos para a prova, que ela vai ser dissertativa. Provavelmente eu não vou fazer 10 questões, porque 10 questões dissertativas se torna uma prova muito extensa. Eu vou enxugar um pouquinho mais ela, mas vai ser dissertativa, porque eu quero ver como vocês estão indo, tendo em vista que a maioria de vocês é formandos, e como formandos vocês precisam se expressar bem. E quem está no meio do curso ou iniciando o curso já pega um gancho de começar a desenvolver a escrita, a maneira de colocar, como se expressar em responder uma questão, né? Quando a gente fala em fale com suas palavras, é que vocês vão, não é copiar e responder exatamente o que eu falei em aula, não é responder exatamente o que está escrito no material, é escrever o que vocês entenderam do que eu expliquei em aula, tá? Então, esse é o ponto, esse é o nosso objetivo. Por isso, eu vou fazer ela dissertativa. E agora, então, nós vamos para a gestão de pessoas. Vamos falar sobre gestão de pessoas, o que é, qual é o objetivo, como se faz a gestão de pessoas, quais são os mais diferentes modalidades de gestão de pessoas, quem são os envolvidos na gestão de pessoas. Gestão de pessoas é só o RH? Não, não é só o RH. Gestão de pessoas são todos os gestores e todos os líderes da organização. Todos os líderes da organização, gestores, coordenadores, supervisores, encarregados, todos fazem gestão de pessoas, até mesmo um colega. Se tu já estás há mais tempo na organização, chega um colega novo, ele vai se identificar com alguém e essa pessoa ele vai estar questionando, ele vai estar perguntando com alguém, ele vai precisar aprender como se fazem as coisas na empresa, né? E indiretamente esse colega que está ensinando o colega novo também está fazendo uma gestão de pessoas, porque ele está desenvolvendo um novo profissional, um novo colega de trabalho, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu só voltar para o início, que eu estava rodando, olhando um negocinho aqui. Compartilhar. Bom, então, pessoal, segundo Chiavenato, num livro que ele escreveu já bastante antigo, 1999, mas se nós olharmos em 2018, se nós olharmos na edição de 2014, de 2013, a teoria dele sobre gestão de pessoas, ela não muda, tá? Talvez ele mude ali uma palavra ou outra, mas a definição dele de gestão de pessoas é a mesma. É o mesmo contexto desde o início. Eu tive aula com o professor Hidalberto Chiavenato na minha pós, ele é uma pessoa fora de série, é excepcional.
a maneira como ele explana e como ele fala sobre a gestão de pessoas. Eu vou tentar localizar no YouTube um vídeo dele que ele fale sobre gestão de pessoas, ou até mesmo nos vídeos disponibilizados para mim da minha pós, e vou compartilhar com vocês lá no grupo para que vocês assistam, porque vale a pena. É um vovozinho de cabelo branco, super elétrico, falante, muito comunicativo, se expressa muito bem, esclarece muito bem os conteúdos. Então, segundo Chiavenato, a gestão de pessoas é um conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com as pessoas ou recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, recompensas, avaliação de desempenho, entre outras coisas que envolve o RH. Prof, mas tu falou que gestão de pessoas é feito pelos demais líderes também. Sim, porque a avaliação de desempenho ela não é realizada só pelo setor de RH. O profissional de RH, junto com o líder do setor, ou apenas o líder do setor, isso varia de empresa para empresa, vai fazer a avaliação de desempenho dos profissionais. Então, nesse ponto, os gestores participam. No recrutamento, na seleção, nas entrevistas, os gestores participam, porque eu vou contratar um profissional para trabalhar lá no depósito em uma função muito específica. Mas eu, RH, nunca trabalhei nessa função. Eu sei qual é a descrição de cargos dessa função, eu sei quais são as habilidades necessárias, eu sei o que essa pessoa vai fazer, mas só o gestor, só o líder daquele setor sabe exatamente qual é a característica que ele busca no profissional. Então, sim, ele faz a gestão de pessoas participando do recrutamento, participando da seleção desse profissional. No treinamento, como é que os gestores e os líderes participam do treinamento? Eles assistem os treinamentos feitos. Por exemplo, a empresa tem um manual de conduta e ética, que são regras intrínsecas daquela empresa, com visão, missão, valores e demais regras que tem em relação a ponto, benefícios e outras coisas. O líder participa do treinamento, porque ele precisa estar atento e observar quais são os profissionais, quais são os colaboradores dele que têm dúvidas em relação a esse manual de conduta. Quem não está entendendo? Por que não está entendendo? Não no objetivo de punir esse profissional por estar fazendo perguntas, tá, pessoal? Mas no intuito de chamar esse profissional para o lado e dizer, olha, tu precisa de alguma ajuda? Vamos conversar? O que é que tu não está entendendo? Nesse sentido. Ou, de repente, até de encaminhar para o RH e o RH fazer uma orientação, uma conversa com esse profissional. A administração de RH, então, pessoal. A administração de RH, ela não muda muito da gestão de pessoas. Vocês vão ver que as duas são muito parecidas e as duas são descritas por Chiavenato, né? Administração de recursos humanos, que a sigla é ARH, refere-se também às práticas e políticas necessárias para conduzir os aspectos relacionados às pessoas no trabalho, no gerenciamento e especificamente na contratação, no treinamento, na avaliação, na remuneração, oferecendo um ambiente bom, seguro para todos os colaboradores da empresa. Isso é a administração de RH. A gente trabalha com a parte humana das pessoas. Deixa eu passar aqui. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Vocês vão ver que daqui a um pouco o conteúdo ele parece redundante, mas ele não é, porque tudo está atrelado, uma coisa liga a outra, né?
Entre as práticas e políticas, então, da gestão de pessoas, do recursos humanos, é conduzir a análise de cargos para que se faça a descrição, prever as necessidades de trabalho e recrutar os candidatos. O RH precisa estar atento à gestão de pessoas para identificar onde tem uma demanda maior de trabalho, conversar com o líder daquele setor ou com o gestor. Tu precisa de mais algum colaborador, tu precisa de mão de obra, um funcionário foi desligado, vai haver substituição, é redução de quadro, para fazer o recrutamento, né? A seleção do candidato não pode ter erro, né? Precisa ser uma seleção assertiva, porque senão tu tem toda uma demanda de fazer um recrutamento, fazer seleção, contratar o profissional, fazer integração, colocar ele junto com os demais e o cara não dá certo. E nesse dia o cara não dá certo, se perdeu bastante tempo. O pessoal de RH perdeu tempo, o líder perdeu tempo e os colegas que foram ensinar aquele profissional também, porque depois vai ser necessário um novo recrutamento para contratar alguém para essa vaga. Orientar e treinar os novos colaboradores, isso é a parte de integração, tá, pessoal? Quando a maioria das empresas tem, quando entra um novo colaborador, a gente faz a integração. O que é integração? A gente fala sobre o manual de conduta e ética da empresa para as empresas que têm. Falamos sobre as regras da empresa, sobre o horário de trabalho, sobre quais são os benefícios. O colaborador assina os contratos de trabalho e demais formulários, entrega-se o EPI, se dá orientação sobre o EPI. É uma série, tem um checklist, uma série de coisinhas que se faz na integração. Depois, algumas empresas optam por fazer uma foto do profissional e divulgar por e-mail o novo colega que chegou. Outras empresas optam, então, por mostrar a empresa e circular com esse profissional pela empresa, mostrando os mais diversos setores e apresentando para os colegas. Claro que quem está chegando não vai gravar o nome de todo mundo, mas quem já está na empresa vai gravar o nome de quem está chegando. Realizar a avaliação de desempenho, então, que nós já falamos sobre isso. E a comunicação ela é muito importante, tanto por parte do RH, como todos os gestores, porque, lembrando de novo, todos fazem a gestão de pessoas. E essa entrevista, esse aconselhamento, essa disciplina que a gente aplica, é no intuito daqui a um pouco tem um cara na equipe que ele está um pouquinho desmotivado, e ele está desanimado, ele não está rendendo, ele não está produzindo, e os colegas estão reclamando dele, mas as pessoas não sabem que por trás disso pode haver algum outro problema. Aí, então, nesta conversa, neste aconselhamento que acontece entre o RH e o profissional, ou o gestor e o profissional, a gente consegue identificar, a gente consegue dar uma orientação, ou até mesmo um apoio para esse colaborador. Treinar e desenvolver, então, no objetivo de promover um treinamento, um desenvolvimento interno, algum curso, alguma demanda de desenvolvimento que a empresa tenha para com os colaboradores, ou até mesmo comprar uma máquina nova. Aí vem lá o fornecedor da máquina e vai ensinar como se trabalha com ela. Ou vamos vender um produto novo, e este produto novo é novo no mercado, ninguém tem, mas nós teremos para vender. O fornecedor vem e dá um treinamento sobre este produto para que seja um sucesso de vendas. E aí, com isso, a gente constrói o comprometimento. Com tudo isso, né? A gente constrói o comprometimento do colaborador, do funcionário, do profissional que está na empresa.
A gestão de pessoas, então, ela se baseia em alguns aspectos fundamentais. Pessoal, alguém tem alguma coisa para colocar, para questionar? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara? Pode colocar no chat se quiser, ou pode me mandar no WhatsApp que eu respondo. Não? Posso continuar? Tá, então vamos adiante. A gestão de pessoas, então, ela se baseia em alguns aspectos fundamentais. Vou falar para vocês também que isso é de um livro do Chiavenato, 2014. Eu quero só colocar mais uma coisa para vocês. Depois vocês coloquem para mim, pode colocar lá no privado, no WhatsApp, ou pode mandar aqui no chat. Quem tem interesse nesse livro, eu tenho ele em PDF, tá? Porque os livros do Chiavenato, eles são bem caros. Tem um livro que eu tô querendo comprar, ele tá R$ 203 e eu tô rezando para ele baixar o preço agora na Black Friday para mim comprar ele, que ele tem bastante conteúdo até com relação ao mestrado que eu vou estar iniciando agora em janeiro. Então, este livro que eu coloquei o conteúdo nessa disciplina, especificamente, eu tenho ele em PDF. Se alguém tiver interesse, vocês me sinalizem que eu compartilho ele com vocês, tá? Até, de repente, alguns são formandos, mas vão seguir estudando depois. É interessante ter uma base legal de estudo. E esse livro eu acho ele bem bacana. Os livros do Chiavenato não é um livro de tu pegar e ler do início ao fim como a gente lê um romance, tá? A gente pesquisa por tópicos, por assuntos que a gente quer abordar, por assuntos que a gente quer ter conhecimento, por tópicos mesmo. Então, dentro da gestão de pessoas como seres humanos, são dotados de personalidade própria, são diferentes uns dos outros, são diferentes entre si. Cada um tem a sua história pessoal, tem a sua história particular, possuem conhecimentos diferentes, habilidades, competências, as quais são indispensáveis e adequadas na gestão dos demais recursos organizacionais. São pessoas como pessoas e não meros recursos da organização. Pessoas como seres humanos, na gestão de pessoas, eles são tratados de maneira individual, cada um com as suas características, cada um com as suas particularidades, não olhando o todo. Por exemplo, tu tem um grupo lá de 40 pessoas e essas 40 pessoas fazem a mesma atividade. Aí lá no meio dessas 40 pessoas, uma pessoa bota um parafuso de uma maneira diferente. As 40 pessoas vão ser vistas iguais como tendo colocado o parafuso diferente. E nessa teoria aqui da gestão de pessoas como seres humanos, vai se identificar quem foi que colocou o parafuso diferente, por que é que colocou o parafuso diferente, o que aconteceu com a pessoa naquele dia, aconteceu alguma coisa no caminho de casa para o trabalho, aconteceu alguma coisa no trabalho, está preocupado com alguma outra demanda. Então, olhando como ser humano, olhando a diferença de cada um, tá, pessoal? Alguma dúvida aqui ou eu posso prosseguir? Agora, então, pessoas como ativadoras de recursos organizacionais. São impulsionadores da organização. São pessoas talentosas, com talentos indispensáveis e em constante renovação. São competitivos num mundo cheio de mudanças. São pessoas com impulso próprio que dinamizam a organização. Não são agentes passivos, inertes e estáticos. São pessoas inovadoras,
são pessoas criativas que fazem a organização crescer, se desenvolver, ter maior rentabilidade e são vistos com outros olhos. Eles são identificados e são pessoas que têm uma probabilidade de crescimento na organização por serem ativadoras da organização. Por exemplo, uma pessoa que tem um feeling comercial muito grande e a venda da loja não tá legal, mas a pessoa tem uma sacada boa. Olha, eu acho que se nós fizermos uma promoção, por exemplo, agora que vai ter o Black Friday, né? Se nós fizermos uma promoção diferente no Black Friday de pague 3, leve 4, e o quarto item é um item diferenciado que não está na promoção, a venda vai aumentar. É uma pessoa que tem uma sacada de mercado, que percebe as coisas que estão acontecendo, ou é uma pessoa do setor administrativo que consegue perceber nos colegas alguma coisa diferente, que consegue identificar conflitos e sabe como mediar, pode levar para o gestor ou até para o RH, olha, a gente precisa fazer uma mediação de conflito no determinado setor, porque está acontecendo tais e tais situações. São pessoas impulsionadoras, são pessoas ativas. Ficou claro para vocês? E elas têm, assim, um impulso próprio. São pessoas que não precisam ser empurradas, cobradas. Fulaninho, tu já fez? Fulaninho, já foi lá? O relatório? Tá sempre tudo pronto. A pessoa é ativa e ela toca e ela faz acontecer. O item 7, então, que são parceiras, são pessoas parceiras da organização. São capazes de conduzir a organização à excelência e ao sucesso. Isso quer dizer assim, o líder pode se ausentar da organização e ele vai ter dentro da empresa pessoas que vão impulsionar e que não vão deixar a empresa parar. A empresa vai continuar trabalhando, vai continuar tocando, vai continuar produzindo, as coisas vão acontecer. São parceiros que fazem investimentos na organização com esforço, dedicação, responsabilidade, comprometimento e assumem os riscos, tá? Eles assumem os riscos dos que eles estão fazendo. O chefe hoje não está em casa e precisa se tomar determinada decisão. E eu não estou conseguindo contato com o chefe. Essa decisão precisa ser tomada, a gente vai fazer e eu assumo o risco. Aí quando o líder, o chefe chega, olha, precisava se tomar determinada decisão com relação a tal situação, eu assumi o risco, nós fizemos e foi um sucesso. O investimento se justifica quando traz retorno razoável, na medida em que o retorno é bom e sustentável. A tendência é de se manter o investimento, né, com reciprocidade para esse colaborador, na interação com as pessoas da organização, dando maior autonomia também para estas pessoas que são parceiras da organização. Normalmente as pessoas parceiras da organização, elas já têm uma posição de liderança, de gerência, né? Elas já têm um cargo de confiança, digamos assim, já são de confiança dos proprietários da organização, da diretoria, enfim. E aí elas são impulsionadoras e são capazes de conduzir as situações. Não são sujeitos passivos, tá? São sujeitos ativos que estão sempre em busca de melhorias e de resultados. Pessoas como talentos, fornecedores de competências. São portadores de competências essenciais ao sucesso da organização. São pessoas que têm um talento próprio, têm uma luz própria. Elas não são comparadas assim a máquinas, por exemplo, uma impressora de última geração, uma impressora 3D,
Toda organização gostaria de ter uma impressora 3D para, de repente, imprimir o logo ou alguma outra coisa, mas lá no meio da equipe tem lá um cara que tem um talento específico e que vai conseguir fazer o logo talhadinho na madeira e vai ficar igual. Então, são talentos que tem dentro da organização que precisam ser reconhecidos, que precisam ser vistos, e isso tudo quem identifica é o pessoal de gestão de pessoas. É o gestor de cada setor, o líder de cada setor, junto com o RH, junto com o departamento pessoal e a diretoria. São competências extremamente difíceis que leva tempo para o aprendizado e maturação, mas são pessoas específicas, né? E com uma luz própria que as organizações precisam identificar e valorizar. E pessoas como capital humano, que são o principal ativo. A empresa, sem o capital humano, sem as pessoas, sem os colaboradores, não é nada. Porque uma empresa sem um profissional lá dentro para atender um cliente, ela não funciona, ela não anda só com o dono da empresa, a não ser que seja só um prestador de serviço, né? Que ele não tenha um endereço físico para atender clientes e que os clientes são atendidos só via telefone ou WhatsApp e o prestador de serviço vai até o local. Do contrário, sendo um estabelecimento comercial ou industrial, as pessoas são o principal capital dessa organização. E a gestão de pessoas, então, faz parte disso, cuidando dessas pessoas, dessas figuras únicas e exclusivas de cada organização. Agora a gente vai falar um pouco sobre os modelos de gestão de pessoas. Antes de eu trocar de tópico, eu quero saber se está tudo legal até aqui, se alguém tem alguma dúvida, alguém quer falar ou questionar alguma coisa. Não? Tudo bem? Quero só olhar uma coisa aqui. Tá. Só queria ver qual era o próximo tópico. Tá. Departamento pessoal, modelos de gestão de pessoas. Departamento pessoal, ele exerce a atividade operacional. Ele trabalha com a legislação trabalhista e obedece também os acordos sindicais. Algumas vezes, nos acordos e convenções sindicais, tem tópicos diferentes do que tem na CLT. Eu posso citar como exemplo para vocês o Vale Transporte. O Vale Transporte na CLT é 6% de desconto na folha de pagamento. De acordo com a Convenção Coletiva da Construção Civil, o desconto do Vale Transporte para os trabalhadores da construção civil é 3%. Então, quer dizer, vale a convenção coletiva porque ela traz um benefício para o trabalhador. Então, ela se sobrepõe à CLT. O departamento pessoal é aquele setor que faz toda a parte burocrática da contratação, demissão, férias, folha de pagamento, toda a parte documental da gestão de pessoas das organizações. O comportamento humano é onde faz a seleção, a modelagem e trabalha com a cultura organizacional. Normalmente, o comportamento humano, a estratégia e competência trabalham com o pessoal de recursos humanos, tá? E o departamento pessoal também trabalha com o pessoal de recursos humanos, fica todo mundo ali na mesma sala, mas com tarefas distintas, tá? Departamento pessoal é uma coisa mais burocrática. Recursos humanos trabalha mais com a parte humana das pessoas, que é o treinamento, desenvolvimento, vai trabalhar com a estratégia, que vai assessorar na organização, vai fazer planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele funciona mais ou menos assim. Nós estamos agora quase no final de novembro já de 2021
e as organizações precisam planejar 2022. O que nós vamos fazer em 2022? O que é que a gente vai desenvolver com os nossos colaboradores em 2022? Quanto nós vamos investir em treinamento? Quanto nós vamos investir no crescimento da empresa? E o RH, ele trabalha junto com o planejamento estratégico, assim como a gestão de pessoas. Quando eu falo gestão de pessoas agora, eu estou me referindo a todos os líderes, porque cada líder de cada setor vai trazer para o RH quais são as demandas de treinamento, de desenvolvimento, de avaliação de desempenho ou alguma ferramenta diferente que ele queira para o seu setor. O RH vai precisar desenvolver e colocar no planejamento estratégico da organização para o próximo ano. Ou até, se a diretoria da empresa aprova, para dentro do mesmo ano. Trabalha também com competência, de novo, no foco estratégico, desenvolvendo e retendo competências essenciais. A retenção de talentos, né, pessoal, que a gente já falou antes, que é, acho que em aulas anteriores nós falamos sobre a retenção de talentos, que é uma coisa extremamente importante nas organizações. De repente tem um talento específico, a empresa não quer perder, então ela precisa valorizar este profissional para não perdê-lo. A globalização e as mudanças no RH, o setor de recursos humanos, departamento pessoal, a parte que faz a gestão de pessoas é o que mais tem sofrido com a globalização, tá? Com a globalização, muita coisa tem mudado em termos de legislação, reforma trabalhista, novas tecnologias, a questão da diversidade. Então, precisa estar sempre se adaptando, observando as tendências de mercado, observando o que é que está se fazendo, não pode parar no tempo, estagnar no tempo. A minha empresa tem 30 anos, a vida inteira foi feito assim e não vai ser agora que eu vou mudar. Não, eu preciso mudar, porque se eu não mudar, se a minha organização não mudar, não acompanhar a evolução da globalização, a evolução das mudanças que estão acontecendo no mercado, eu vou começar a perder profissionais. Vou perder profissionais para o mercado, porque vão para outras empresas que têm outras estratégias, tem outros benefícios, tem outras tecnologias, e eu vou ficando para trás e daqui a um pouco essa organização vai acabar deixando de existir por ela não evoluir junto com o mercado. Então, o mundo tem mudado com uma rapidez incrível, a gente sabe, né? As coisas, como elas mudam, como elas sobem, como elas estão cada dia mais caras. E o setor de gestão de pessoas e todos os demais gestores precisam estar atentos e acompanhar todas essas tecnologias e mudanças que tem por aí. Aqui, então, eu coloquei uma imagem para vocês verem. Ela não está muito clara, deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho. Foi demais. A gente vai falar, então, aqui sobre a partilha de informações, sobre as novas tecnologias de informática, sobre o turismo, como ele aumentou, sobre as telecomunicações, como tem mudado, a exportação, a modernização de tudo, né? As máquinas, migração, a partilha de culturas, as diferentes culturas que nós temos, a interação entre as pessoas de diferentes nações. Então, isso tudo vem com a globalização, porque a interação com pessoas de diferentes nações acontece em muitas empresas, normalmente em empresas grandes, a questão do intercâmbio, né? Algumas são multinacionais, então vem o pessoal de fora aí trabalhar, mas outras que não são,
de repente, cursos de inglês, tem pessoas de fora. A gente vê muito intercâmbio indo daqui para lá, né? Para o Canadá, para os Estados Unidos, para Londres, mas há o intercâmbio contrário também. Há o pessoal de lá vindo para cá aprender português, aprender sobre a cultura brasileira, aprender sobre diversas coisas que só no Brasil acontece. E a gente espera que eles não venham aprender corrupção, né? A gente espera que isso eles não venham aprender. Falar um pouco mais, então, sobre o RH como função ou departamento, né? É uma unidade operacional como um órgão de staff. Staff quer dizer, o RH ele é um setor muito importante dentro da organização, dentro da gestão de pessoas, porque é ele que faz acontecer, é ele que faz o recrutamento, faz a seleção, faz o treinamento, faz a comunicação, cuida também da higiene e segurança dos trabalhadores, dos benefícios, da retenção de talentos, da divulgação de novas vagas. Então, o RH, ele é uma função e ele é também um departamento muito importante dentro da organização. E com a globalização, isso não mudou. O trabalho só aumentou, né? A quantidade de demandas e de coisas só aumentou. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com departamento pessoal na época, a função na época era departamento pessoal, não RH, era apenas burocrática, era apenas folha de pagamento. Muito pouco se ouvia falar de organizações que tinham um RH que cuidava das pessoas. Ouvia-se falar de enfermaria nas organizações que cuidava das pessoas, mas cuidava da saúde das pessoas. Não cuidava dos benefícios, não cuidava dos treinamentos, não toda essa outra parte, todo esse outro lado. Então, isso veio com a globalização. Uma pessoa de RH, que normalmente é uma pessoa formada em recursos humanos, administração, psicologia, que cuida da parte humana da organização. O RH, então, como um conjunto de práticas de recursos humanos, aqui ele se refere ao modo como a organização opera suas atividades de recrutamento, de seleção, de treinamento, de remuneração, benefícios, a maneira como o RH cuida das coisas, como o RH faz, como o RH trata as situações. Deixa eu ver aqui, baixar um pouquinho. O RH, então, como profissão, os profissionais que trabalham em papéis diretamente relacionados com recursos humanos, selecionadores, treinadores, administradores. Deixa eu ver se ele continua na outra página ou se eu cortei. Eu cortei. Mas eu vou explicar aqui. O RH como profissão aqui, falando da disciplina de recursos humanos e dentro do conteúdo de gestão de pessoas, a profissão de recursos humanos, a profissão do analista, do auxiliar, do assistente, do coordenador, supervisor, até o gestor de recursos humanos, de tudo o que ele cuida. O profissional de RH ele precisa estar com os olhos e os ouvidos bem abertos e bem atentos a tudo o que acontece dentro da organização. Não pode ficar surpreso a alguma mudança, precisa sim estar acompanhando as mudanças para que, se for necessário, intervir em benefício de algum colaborador ou em benefício da empresa, ou solucionando algum conflito ou alguma outra demanda, que esteja atento e que consiga, então, tomar as providências.
Então, o profissional de recursos humanos precisa estar atento a tudo o que acontece na organização, tudo o que muda na legislação e tudo o que pode se trazer de benefícios para a organização e para os colaboradores, olhando sempre ambos os lados. Certo até aqui, pessoal? Então, vamos para o próximo tópico, que é onde eu faço uma comparação. Deixa eu ver se ficou. Vamos aumentar um pouquinho isso aqui, né? Sim, acho que dá. Sim, acho que dá. Uma comparação da administração de recursos humanos, da gestão de pessoas e da gestão de talentos humanos. Na administração de recursos humanos, pessoas são recursos produtivos. Na gestão de pessoas, pessoas são tratadas como seres humanos. E na gestão de talentos humanos, são pessoas provedoras de competências. Olha só, 10 minutos. Quer dizer, existe uma diferença na evolução que aconteceu. Antes eu falei em departamento pessoal, né, que não se olhava muito para o ser humano, muito para os profissionais, era muito a parte burocrática. Na gestão de pessoas isso já veio mudando, e na gestão de talentos humanos, então isso mudou completamente. Isso faz parte da globalização também. O tratamento padronizado e uniforme, que todos são tratados iguais, não existe diferença. O tratamento individualizado e personalizado, quer dizer, conversa com cada profissional de maneira individual, ouve o que eles têm a dizer em relação à organização ou em relação a si mesmo. E na gestão de talentos humanos segue a mesma linha de raciocínio. A busca de atividade física ou intelectual na administração de RH. Na gestão de pessoas, a busca de atividade física e mental, né? A pessoa, além de esforço físico, ela também precisa ter o mental trabalhando junto. E na gestão de talentos humanos, é a busca pela atividade intelectual, né? É o conhecimento de cada um sendo posto em prática na atividade. A administração de RH, então, é lá da era industrial. Gestão de pessoas já vem na era da informação, onde começaram a entrar as tecnologias. E de talentos humanos, a era do conhecimento, a busca constante pelo conhecimento que nós temos. Vocês estão todos aqui hoje, são 8 horas e 20 minutos, conectados em busca de conhecimento para aprimorar, para aperfeiçoar, para desenvolver. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aqui, então, a ênfase operacional, ênfase tática e a ênfase estratégica, onde se trabalha de uma maneira mais estratégica. Qual é a melhor maneira de se fazer? Onde todos são ouvidos, né? O tipo de trabalho, que era mais manual, o trabalho mental e o trabalho intelectual. O mental para intelectual não tem muita diferença ali. Manutenção do status quo, né? A criatividade de cada um e a inovação, onde todos estão em busca da inovação atualmente. Trabalho isolado, cada um fazia a sua tarefa. Depois a gente trabalha com a colaboração dos colegas e, por último, o que é atualmente a participação ativa e a busca de profissionais proativos. Cada dia, cada vez mais, assim, quando vai se divulgar uma vaga, a gente busca por profissionais proativos no mercado de trabalho. Aqui, então, a gente vai falar sobre por que a administração de RH é tão importante para todos os cursos. Só que, olhando por esse âmbito, por que a administração de RH é tão importante para todos os cursos? É mais fácil a gente responder
onde o RH não pode errar, porque ele é importante em tudo. E ele não pode errar, na contratação da pessoa errada para o trabalho. Ele precisa tomar cuidado com o alto índice de rotatividade, porque, por exemplo, contrata, demite, e daí sai 2, 3 funcionários, pede demissão, ou a empresa demite 2, 3 funcionários, contrata. Não me refiro nisso quando a empresa trabalha com safra, tá? Quando a empresa trabalha com safra, o turnover, a rotatividade, ele é medido diferente do que empresas que não trabalham com safra. Então, precisa cuidar dessa rotatividade. Por que eu tenho tanto funcionário saindo? O que está acontecendo? O que nós estamos fazendo de errado? No que nós estamos pecando? A gente precisa ter colaboradores que dão o seu melhor, que são proativos, que estão com a empresa e para a empresa, e a empresa com o funcionário e para o funcionário é uma via de duas mãos, né? Assim como vai, também vem. Precisa tomar cuidado para que a empresa não seja levada ao tribunal por processos trabalhistas ou ações discriminatórias, né? Questão de racismo ali na diversidade. E diversidade, quando eu falo, é em todos os sentidos, tá, pessoal? Ter uma empresa irregular na legislação. Então, o RH e o departamento pessoal são super responsáveis pelo cuidado com a legislação trabalhista, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, sindicatos, CLT, precisa estar sempre atento a todas essas mudanças. E precisa tomar cuidado para que a falta de treinamento não arruine com os departamentos, né? É muito importante o treinamento, o desenvolvimento, tanto em todos os âmbitos. Nós tivemos o Outubro Rosa, onde as empresas fazem palestras, fazem ações em prol da prevenção do câncer de mama. Agora nós estamos no Novembro Azul, que a gente está na conscientização do homem pelo câncer de próstata. E várias outras ações que podem ser feitas na empresa, como treinamento, e não só treinamento profissional, também o treinamento com o psicológico do colaborador, tá? Conscientização pela vacina da gripe, da febre amarela, todas essas outras vacinas que a gente tem aí, tá, pessoal? A gente pode buscar treinamentos de saúde. Eu tenho só mais 2 slides aqui e a gente finaliza. Então, vamos só rezar para não cair a ligação. Deixa eu ver. Terminará em breve. De acordo com alguns especialistas, tá? O tratamento direto das pessoas é e sempre foi parte integral e responsabilidade de todos os gestores. Não é responsabilidade só do RH o tratamento direto com as pessoas, tá? O gestor de cada setor também é responsável pela comunicação, pela conversa, pelo acolhimento do colaborador. É de colocar a pessoa certa no local certo, a integração do novo colaborador, o RH faz a parte dele, o gestor do setor faz a parte dele, o treinamento dos colaboradores, aqui o treinamento dos colaboradores, responsabilidade dos gestores no sentido de treinar para que saibam trabalhar. Tu vai contratar uma pessoa que não tem experiência, nunca trabalhou na vida, vai jogar para dentro de uma empresa e se vira. Isso não existe. A gente precisa ensinar a trabalhar, a gente precisa dar oportunidade para as pessoas no mercado, mas a gente precisa ensiná-las também. Melhorar o desempenho das pessoas, ter a cooperação criativa, desenvolver relações de trabalho, onde a gente tem uma boa comunicação, controlar os custos de trabalho no sentido aqui
da necessidade de se ter hora extra ou não, da necessidade de hoje, vamos trabalhar até mais tarde, vamos. Então, vamos pagar uma janta para o pessoal que vai trabalhar até mais tarde, mas sempre com o controle de custos e despesas. E proteger a saúde psicológica dos colaboradores. E ali eu escrevi SAUS, mas é suas condições, tá? As condições psicológicas de cada colaborador, que são extremamente importantes para a organização. E por último, aqui eu coloquei a bibliografia que eu usei para fazer o material de vocês dessa aula. Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Foi muito rápido, falei muito rápido, atropelei vocês? Não? Tá, então a chamada está quase no fim. Eu vou ficar aqui à disposição de vocês. Se vocês quiserem, eu posso abrir um outro link para a gente conversar, ou vocês podem me chamar no WhatsApp, que eu estou à disposição para tirar dúvidas. Quem quiser nota de trabalho e de prova também pode me chamar.